Valendo! Então, pessoal, vamos lá, boa tarde. Novamente aqui reunidos para mais uma aula de geografia e a gente vai dar sequência na discussão que a gente começou nesse bloco, né, que nós trabalhamos com geografia física, nós trabalhamos com alguns elementos básicos da geografia física, como vegetação, como relevo, né, rochas. Na última aula a gente falou sobre alguns fenômenos extremos, né, alguns problemas ambientais, e a gente vai dar um passo adiante, então, e falar sobre políticas ambientais. E, digamos assim, é algo que está se construindo ainda, né? Acho que é uma temática assim, relativamente recente na história da humanidade, com esse caráter, né, de ser uma discussão, uma área formal, o que é também reflexo do fato de que a nossa sociedade tem travado uma relação conflituosa com o seu ambiente, né? Então, tudo isso a gente precisa entender dentro de um certo contexto, e aí essa aula de hoje ela tem esse objetivo, né, de contextualizar aqui para vocês como é que nós chegamos aí no final do século XX, início do século XXI, com uma questão ambiental, né, sendo reconhecida amplamente. Hoje em dia ninguém nega que exista uma discussão ambiental. Bom, quase ninguém nega, né? Algumas pessoas, infelizmente, sim. Agora, é um tema que está todo dia batendo na nossa porta, todo dia está no cotidiano. Cada semana a gente pode citar um problema, né? Agora, mais recentemente, a gente vê, por exemplo, a questão das queimadas, né, que tem atingido o Pantanal de uma maneira muito severa, tá? E o desmatamento nos últimos 2 anos no Brasil explodiu, o que mostra que a ausência de políticas ambientais acaba sendo um fator muito importante, assim, né? A ausência de políticas ambientais explica grande parte dessa desse avanço do desmatamento, por exemplo, né? Porque foi exatamente uma das novidades que nós vimos no último período, né? O Brasil, que tinha construído algumas políticas ambientais, acabou assistindo um desmonte assim muito rápido de fiscalização, né? De políticas de monitoramento. Então, é bem complicado. É claro que não é exclusividade do Brasil, né? Aqui a Gabriela está lembrando sobre a questão da Califórnia, né? A Califórnia também sofre bastante com queimadas, com incêndios. Agora, a gente precisa lembrar que no caso da Califórnia, a gente tem uma diferença muito sensível com relação ao que a gente vê no Brasil, é que o clima na Califórnia, em grande parte da Califórnia, é um clima mais seco, tá? É um clima mais seco porque bom, eles estão ali já na beira do deserto, né? Uma parte do deserto ali está na região leste da Califórnia. O litoral da Califórnia é um litoral bastante frio, tá? Com correntes de água fria, e isso faz com que o clima no estado da Califórnia seja, em geral, um clima parecido com o que a gente chama de clima mediterrâneo, né? Que é um clima seco, a gente tem dias ensolarados, mas com umidade muito baixa. Tá? A umidade baixa acaba sendo, claro, né, um fator importante, torna a vegetação mais suscetível a incêndios, a queimadas, porque se a gente não tem um ambiente úmido, qualquer fogo que caia na vegetação seca se alastra muito fácil. Né? Agora, o que a gente tem visto, meu Deus, começou uma obra aqui em casa agora. Espero que vocês não estejam ouvindo tanto. Aqui em casa não, no apartamento de cima parece. Mas no caso da Amazônia, no caso do Pantanal, né? Claro que a gente também tem ali episódios de estiagem, né? A gente está numa época de estiagem no Pantanal que favorece o alastramento do fogo. Mas essas regiões são conhecidas por terem desmatamentos associados ao avanço da fronteira agrícola. Avanço da eu estou talvez adiantando um pouco aqui das questões, mas o avanço da fronteira agrícola, que é a definição, a fronteira agrícola é o que a gente chama assim, da expansão da área de cultivo, né? Da área de agricultura, ou de pastoreio, melhor dizendo, né? De pecuária. Então, o que a gente vê é que o incêndio no Brasil, nessas áreas, a queimada na Amazônia, a queimada e o desmatamento no Pantanal, estão associados a esse interesse, né, de ampliar a área de pecuária, a área de plantio de grãos, de soja, por exemplo.
Então é um pouco diferente do que acontece na Califórnia, né? Embora o que aconteça lá também seja muito dramático, não está associado a essa dinâmica de frente, tá? Não está associado a essa dinâmica de expansão de frente de agricultura. No caso da Califórnia, é um problema diferente. Mas é também um problema relevante, né? E eles acabam, muitas vezes, tendo danos materiais muito sérios por conta disso. Bom, eu vou começar aqui um compartilhamento, gente, para a gente dar sequência. Eu vou compartilhar minha tela toda, porque depois eu quero usar um site aqui com vocês, dar uma exploradinha nos dados. Opa, Isabela chegou bem na hora. Que bom, legal. Então, a gente vai começar aqui, pessoal, e vamos falar, então, sobre problemas ambientais e políticas ambientais, né? Quero falar sobre esse par. Eu estou compartilhando a minha tela, então agora eu estou vendo aqui a apresentação. Se alguém precisar, por favor, chama no áudio aqui, porque eu não estou vendo no chat agora, tá? Galera, então, para começar, a gente precisa falar sobre o que é intervenção humana sobre o ambiente, tá? Porque é uma fala muito comum dizer que toda intervenção humana gera um impacto sobre o ambiente. Então, as pessoas às vezes apresentam até essa fala como uma justificativa para dizer assim, não tem nada que a gente possa fazer, as coisas são assim mesmo, né? A humanidade sempre gera impacto, então que a gente pode fazer é ignorar. É verdade, né? Só o fato de estarmos vivos já coloca a gente numa interação com o meio. Eu diria que nós somos parte de um sistema, então cada um de nós é uma peça nesse grande sistema que a gente pode chamar de ambiente, né? Então, o fato de estarmos vivos nos coloca em interação. Olha só, eu estou falando em interação, tá? Estou dizendo que a gente se relaciona, mas eu não estou dizendo que esse relacionamento é necessariamente negativo, que é o que muitas vezes o senso comum coloca, né? Como se toda interação humana sobre o meio fosse uma interação negativa. Não é verdade. A gente tem também impactos positivos da ação humana. E aí eu cito, por exemplo, a domesticação de espécies. A domesticação de espécies, claro, domesticação de espécies envolve os nossos animais domésticos, né? Envolve também aí o cachorrinho, o gatinho de cada um, mas eu falo de espécies até vegetais e que foram sendo cultivadas, domesticadas pela humanidade numa relação profunda com o meio ao longo de séculos, ao longo de milênios, ao ponto em que, para nós hoje, nós aqui em 2020, enxergamos uma realidade que parece ser natural, mas muitas vezes é resultado da ação humana sobre o meio. Tá? Um caso que para mim é bastante surpreendente, mas que é muito importante para a gente chegar nessa forma, é a própria floresta amazônica. A própria floresta amazônica, que hoje, né, a formação vegetal mais densa, a mais extensa, mais exuberante da Terra, e a gente tende a acreditar que aquilo é desse jeito porque é uma grande área intocada, muito pelo contrário. Se a gente levar em consideração que há 10 mil anos, entre 10 mil e 12 mil anos atrás, a gente tinha um período de glaciação sobre a Terra, a gente, na verdade, tem que pensar que as condições que permitem que a floresta esteja de pé hoje não estavam acontecendo naquela época. Então, nesse período da última glaciação, aquilo que hoje nós conhecemos, a área que hoje nós conhecemos como floresta amazônica, era muito provavelmente semelhante às savanas africanas, né? Então, era uma área com muito menos vegetação muito menos densa, de porte muito menor, muito mais esparsa. Então, foi com o fim da glaciação que, gradativamente, a vegetação começou a ganhar mais corpo na região. Só que nesse período a gente já tem a presença da espécie humana, já tem a presença de indivíduos humanos na região. Então, hoje, através de trabalhos muito interessantes de uma área de pesquisa chamada etnobiogeografia, melhor dizendo, etnobiogeografia,
que faz uma associação entre a distribuição de espécies, de uma determinada espécie no espaço, e as correntes migratórias humanas, por exemplo. Então, através desses trabalhos de etnobiogeografia, já se conseguiu detectar que algumas das espécies que hoje existem na região amazônica, elas são originárias da América Central, elas são originárias do México, né, da América do Norte, e elas foram transportadas por correntes migratórias da América do Norte, da América Central, para a América do Sul. Então, foram correntes migratórias que transportaram essas espécies vegetais e que hoje elas ocupam a região amazônica e algumas não são mais encontradas em outros ambientes, né? Então, olha só que interessante, a gente tem um caso de uma interação positiva bem no nosso país, né, no Brasil. Então, a gente precisa olhar a floresta amazônica não apenas como um patrimônio natural, como se fosse uma coisa desumana, por assim dizer. Não, a floresta amazônica é um patrimônio, desculpa, histórico, cultural, natural. É a prova concreta dessa interação positiva da humanidade com o seu ambiente. Mas é óbvio também que a gente tem muitos casos hoje de impactos negativos, de resultados negativos da ação humana sobre o meio, e é principalmente sobre esses impactos que a gente vai falar. Tá? Eu só queria quebrar a ideia de que toda ação humana é deletéria com relação ao ambiente. Não é verdade, não é verdade. Eu diria até o contrário. No tempo, ao longo do tempo, a interação humana sempre foi uma interação, não vou dizer positiva, porque, né, assim me parece também a gente está atribuindo já um juízo de valor, mas sempre foi uma interação condizente com as necessidades e as disponibilidades do meio. Tá? Então, a humanidade foi interagindo, é lógico que nesse processo a humanidade faz parte de um metabolismo natural, em que algumas espécies possivelmente deixaram de existir, outras se proliferaram bastante. Então, hoje, já que eu falei nos cãezinhos, hoje a população de cães na Terra com certeza é muito maior porque a espécie humana resolveu adotar esse tipo de animal como animal de estimação. A mesma coisa não aconteceu com vamos lá, um outro animal que poderia ser um animal de estimação, assim. A mesma coisa não aconteceu com ratos na mesma intensidade, embora a gente também tenha muitos ratos, porque eles se adaptaram e passaram a conviver conosco nos ambientes que a gente criou, né? Então, a gente vê que a interação humana com o ambiente é uma interação, em geral, bastante complexa, né? E marcada assim por, eu diria, que uma evolução positiva do meio, né? Ah, mas essa interação, ela inicialmente, ela se dá principalmente por conta do metabolismo, né? Então, a gente começa a interagir com o meio porque a gente respira, porque a gente come e a gente descome, né? Então, nós somos matéria e estamos trocando com o meio. Mas, com o tempo, na trajetória da humanidade, essa é uma interação que passa... Ai, meu Deus, eu não estou ouvindo aqui, eu acho que caiu. Um minutinho. Acho que agora eu vou ouvir melhor aqui vocês. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, professor. Então, continuando aqui, essa é uma interação que ela vai, com o tempo, deixando de ser menos determinada pelas nossas necessidades biológicas e mais determinada pelo trabalho, pela cultura, pelo metabolismo social, por assim dizer, né? O aumento da população mundial vai apontar para a intensificação dessa interação. Então, a gente tem um gráfico no livro didático, que eu coloquei aqui na apresentação, que mostra, desde 1500, como a população mundial evoluiu e qual é a perspectiva para 2050, que é o final aqui do gráfico, né? Então, vou usar aqui o apontador para mostrar que aqui em azul a gente tem a população da Ásia, tá? E a população da Ásia, a previsão é que em 2050 corresponda aí a 5 bilhões de pessoas. Tá? Aqui a gente tem população da África, da América Latina, da Europa, da América do Norte, por último, da Austrália e da Oceania. Então, de maneira geral, mesmo que uns mais, outros menos, né,
mas, de maneira geral, a regra é que a população deve crescer, continuar crescendo até 2050. Então, essa interação, que pode ser positiva ou pode ser negativa, ela tende a se tornar mais intensa. Porém, a gente não pode atribuir ao aumento da população o aumento da degradação ambiental, pelo menos não de uma maneira assim muito direta, né? Por quê? Porque os dados mostram que, por exemplo, os principais emissores de gases, aqui está faltando, os principais emissores de gases poluentes não são os países mais populosos. Aqui a gente tem um dado, né, que eu peguei sobre o acúmulo de emissão de dióxido de carbono na atmosfera desde 1751, que é uma data-chave, né, um marco da Revolução Industrial. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um país bastante populoso, com certeza, tem uma população maior do que a do Brasil. Mas isso não explica sua liderança aqui, né? Porque se fosse por população, a China poderia estar em primeiro e a China está em terceiro aqui. Isso que a China ultrapassou muito recentemente uma série de outros países aqui para chegar na terceira posição. Mas ainda assim, as emissões dos Estados Unidos são o dobro das emissões da China, o dobro, certo? Então é muito mais. Em segundo, a gente tem ainda a União Europeia e, em terceiro, por fim, a China. Mas depois a gente tem a Rússia, a Alemanha, Reino Unido, Japão e, por fim, a Índia, que é o segundo país mais populoso. Tá? E aqui a gente tem ainda o Brasil, que aparece também, tá? Aqui nesse ranking, aparece em último no ranking, mas esse é o ranking dos maiores poluentes. Tá? Então, não é, digamos assim, não é um alento ficar em último. Se você aparece nesse ranking, é porque você está mal. Então, os principais fatores do aumento dessa intervenção humana sobre o ambiente são a adoção de uma matriz energética fossilista, eu vou explicar o que é, e o estabelecimento de um padrão industrial de produção em larga escala, que aqui no Brasil a gente chama de Fordismo, né? Um nome que ficou bastante conhecido, um nome mais popular, mas eu diria uma produção em larga escala. E ainda o desenvolvimento de uma economia baseada no consumo, certo? Uma economia de consumo, uma sociedade de consumo, que é uma característica do capitalismo. Em verdade, se a gente for ser rigoroso, a gente pode dizer que essas três características são características do capitalismo. Não existiria capitalismo sem essas três características aqui, pelo menos não até hoje, né? Não da forma como a gente conheceu, assim, capitalismo é algo que depende intrinsecamente desse tripé aqui. Além de outras questões de relações de produção, claro, mais classicamente exploradas, certo? Mas essas três características vão ser muito importantes para a gente compreender por que é que nós estamos hoje, 2020, falando em problemas ambientais. Então, sim, não, desculpa, eu vou falar aqui sobre a sociedade de consumo, né, já que a gente já entrou aqui nessa tela, mas depois eu quero explorar com vocês esse site aqui, né, que é muito interessante com dados sobre energia, tá, em nível internacional. Bom, então, se eu falei que uma das características importantes para entender os problemas ambientais é o fato de vivermos em uma sociedade de consumo, preciso lembrar que a sociedade capitalista ela tem como objetivo final a reprodução ampliada de capital. Eu coloquei aqui o termo mais preciso, o termo mais correto do ponto de vista acadêmico. Eu sei que a gente fala popularmente que o objetivo final do capitalismo é o lucro, tá? Mas já que vocês são alunos do IFSC, alunos, né, que estão assim em nível mais avançado, buscando mais conhecimentos, eu diria para vocês que o lucro é apenas uma das formas de ampliação do capital. É uma das formas, certo? A gente, estudando isso mais analiticamente, a gente vai ver que, além do lucro, a gente vai ter a mais-valia, né? Chamada mais-valia, vai ser o resultado das relações capitalistas de produção, aquela história em que, né, o empregador acaba se apropriando do trabalho que o trabalhador realiza e acaba não recebendo por isso. Então, isso tem nome de mais-valia, é diferente de lucro, em termos mais científicos. Da mesma forma, a renda
é bastante importante, tá? A gente vai chamar de renda. Rendimentos, por exemplo, são ganhos que não são obtidos pelas relações capitalistas de produção, tá? Se eu tenho um terreno, por exemplo, e eu alugo, não tem ninguém fabricando nada, o terreno está lá, né? O terreno está lá, sim, você está alugando e você está obtendo uma renda. Entende que é algo que é diferente de você ter uma fábrica, produzir alguma coisa e vender, né? Mas aqui para a gente, o que importa é o seguinte: para manter um ritmo constantemente crescente de acúmulo de capital, o capitalismo depende que as pessoas consumam em grande quantidade, consumam com frequência e em grande quantidade. Sem isso, o capital se desvaloriza. A gente vai conversar mais sobre isso na sexta fase, com certeza. Mas é fácil de entender e é fácil de ver, porque isso está no nosso dia a dia, né? No fim das contas, a gente vive isso no nosso cotidiano. Então, como o capitalismo precisa sempre ampliar seu capital, né? Como na sociedade capitalista é preciso, né, que o capitalista sempre amplie seu capital, ele depende que as pessoas consumam com frequência e rapidamente, né? Porque a cada operação de consumo é que o cara finalmente vai realizar o seu ganho, tá? Vai realizar ali a sua mais-valia, vai obter proventos a partir disso. Então, não pode, por exemplo, numa sociedade de consumo capitalista, não pode que uma pessoa compre uma coisa e essa coisa dure para sempre. Isso seria muito antieconômico. Seria profundamente antieconômico. Imagina se você comprasse um telefone celular que você usaria para o resto da sua vida, né? Imagina que cada pessoa ao nascer ganhasse um aparelho de telefone, e olha, esse é o aparelho de telefone que você vai usar para sempre, para o resto da sua vida. Qual seria o valor de mercado disso? Nenhum, nenhum. Todo mundo tem, nunca se desatualiza nenhum. Então, isso seria uma coisa extremamente antieconômica do ponto de vista capitalista, né? Do ponto de vista capitalista, a realidade é que nem a gente vê aqui na Charge, né? Assim, apareceu um celular novo. Eu até esse dia estava brincando com meus pais, né? Porque eu uso o telefone da Motorola, tá? Não quero fazer propaganda, até porque não é tão bom assim, então não cabe fazer muita propaganda mesmo. Mas eu uso o telefone da Motorola, eu uso o Moto G. Eu uso desde o Moto G1. Aí eu tive lá o Moto G1, Moto G4, Moto G6, Moto G7. E agora meu pai tem um Moto G8, minha mãe tem um Moto G6 que eu tinha e dei para ela, e eu tenho um Moto G7. E todos nós falamos uns com os outros. A gente conversa, entendeu? Usando aparelhos de diferentes gerações, a gente conversa com os outros. Não dá para dizer que tem uma grande diferença na usabilidade. Claro, se você for um cara assim que tem uma utilidade específica que você quer usar no celular, tudo bem, mas o Moto G6 que está com a minha mãe tem 2 câmeras, esse aqui tem 3 câmeras e o do meu pai tem 4 câmeras. Sério, qual é a diferença? Será que você está tirando mais foto porque tu tem mais câmera? Não, provavelmente não. Mas são coisas que são apresentadas de modo a estimular que você a cada ano compre um telefone novo. Alguém colocou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Poxa, é verdade, é verdade. Motorola é difícil. Tem lá minhas críticas. Mas, enfim. Então, isso mostra bastante essa necessidade de manter um consumo aquecido, né? Um outro caso é a Apple. A Apple também muda, né? Faz um novo iPhone a cada ano e muitas vezes as mudanças são estéticas. De propósito, eles criam mudanças estéticas para que você olhe o seu aparelho e veja nele uma coisa velha, você veja nele uma coisa defasada, né? Se eles simplesmente fizessem uma atualização do modelo, mesmo que o hardware fosse melhor, mas se ele tivesse a aparência igual, provavelmente os consumidores não olhariam os seus aparelhos atuais como velhos, mas eles criam de propósito uma roupagem diferente. Então, a cada lançamento tem uma mudança, que inclusive vai marcando cada geração com uma certa característica, para que você consiga, inclusive, olhar na rua e saber, aquela pessoa tem um iPhone 5, aquele é um iPhone 6, aquele é um 7, aquele é um 8, aquele é um 9, aquele é um 10.
para que as pessoas sejam estimuladas a consumir mais, porque isso é o que faz com que os ganhos da companhia se mantenham altos. A companhia precisa disso. Só que a natureza não é um mercado infinito. A natureza não produz, né? Vamos lá, para fazer telefone você precisa ter aqui algum metal, ouro, por exemplo. A natureza não está lá produzindo ouro debaixo da terra que você possa pegar assim a qualquer tempo. Então, esse ritmo de consumo dos recursos naturais aumenta e acaba excedendo os limites das próprias dinâmicas da natureza. Então, isso cria uma situação de insustentabilidade. Isso é uma ameaça à sustentabilidade ambiental, né? A sustentabilidade econômica pode ameaçar a sustentabilidade ambiental. Eu diria que no capitalismo isso é uma contradição impossível de se resolver. Impossível, né? Porque ou você limita a dinâmica do capitalismo e aí garante a dinâmica da natureza, ou você liberta as forças do mercado ao passo em que as dinâmicas da natureza vão ser prejudicadas. Bom, então isso é o que caracteriza uma sociedade de consumo. Agora, eu quero conferir esse site aqui com vocês para mostrar ainda essa questão do padrão fossilista e também falar um pouco sobre a produção em larga escala. Então, vou sair aqui para abrir com vocês, para mostrar, porque eu lembro, eu já falei sobre isso naturalmente em aulas de graduação, em aulas de pós-graduação, e teve uma vez que um aluno perguntou assim, professor, mas ainda hoje é assim? Será que ainda hoje a gente pode dizer que a matriz energética, a matriz energética global, ela é fossilista, ela depende de combustíveis fósseis? Então vamos dar uma olhada. Tá? Primeiro, aqui tem um gráfico que eu acho bacana, vocês estão vendo, acredito, né? Que fala sobre as emissões de dióxido de carbono de 1900 até 2020, tá? Esse site aqui é o site da IEA, né? Seria IEA, seria a Agência Energética Internacional, e vou colocar, tá aí o link, né? Vou colocar no grupo depois para vocês verem. E eles mostram, então, como, por exemplo, as emissões de dióxido de carbono têm uma relação com processos sociais também, processos econômicos e políticos. Aqui a gente vê uma tendência crescente. Tá? Isso aqui é em nível global, tá? Para o somatório de todos os países. Mas olha só, a partir de 1930, tem um período de uma queda aqui que corresponde à Grande Depressão, está escrito aqui. A crise econômica mundial começou em 1929. Tá? Depois voltou a se recuperar e aí a Segunda Guerra Mundial, novamente uma queda. E aí, anos e anos de recuperação de crescimento econômico, é a era dourada, né, a Golden Age, que o Eric Hobsbawm, historiador, caracteriza, até a crise do petróleo, que em 1979. Então, uma pequena queda na emissão e, novamente, a recuperação até a crise econômica de 2008. Aqui tem uma pequena queda, porém, logo em seguida volta a crescer. E aí, aqui, o período de crise mais recente, né? Mais recente aqui, uma previsão de queda, provavelmente com a pandemia, isso aqui vai cair também novamente e vamos ver quanto tempo isso vai levar para se recuperar. Agora, com relação aos países, né, vamos dar uma olhada aqui, né? A gente viu lá no gráfico que os Estados Unidos são o país, né, que tem mais emissões. Vamos dar uma olhada como está a situação hoje, porque pode ser que eles tenham mais emissões acumuladas, mas hoje, né, eles não emitam tantos gases assim. Então, olha só. Esse gráfico aqui mostra a matriz energética dos Estados Unidos de 1990 até 1918, aqui, 19, né? E aí é fácil, por cor a gente já vê. Quando a gente fala que a nossa matriz energética é fossilista, a gente está dizendo que o total de energia utilizada numa sociedade, e aí quando eu falo energia, estou falando energia para produção, energia para transporte, energia para o uso residencial também, né? Estou dizendo que a maior parte dessa energia é gerada com combustíveis fósseis, ou seja, com reservas que são retiradas do subsolo. Aqui, em tom laranja, eu tenho a parcela correspondente à energia gerada com petróleo. E é a maior, a gente vê claramente, é a maior, certo? Depois,
eu tenho aqui, aí eu vou para o topo, né, porque está separado, mas eu tenho aqui em azul claro energia gerada com carvão e em azul mais escuro energia gerada com gás natural, gás que é tirado do subsolo também, assim como o petróleo, certo? Então é fácil ver que somando essas três cores aqui, sobra muito pouco. Então, a matriz energética dos Estados Unidos é profundamente fossilista. Isso é uma situação sustentável? Não, porque esses combustíveis não são combustíveis renováveis, né? Acho que aqui a gente consegue ver o percentual, né? Fica até um pouquinho melhor. Então, não são combustíveis renováveis, não são, eles são combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis é extremamente poluente e a gente sabe que a cada momento que se passa, nós temos menos petróleo, menos gás natural e menos carvão disponível. Então, é uma situação profundamente insustentável. Aqui, em termos percentuais, fica mais fácil da gente perceber que o percentual de utilização do petróleo ele permanece praticamente estável. O que aconteceu foi uma diminuição da utilização de carvão, mais em crescimento da utilização de gás natural, e não de fontes renováveis, como, por exemplo, aqui, olha, hidrelétrica. Nem sei se dá para ver, quem está vendo no celular aí vai ter até dificuldade, é uma linha praticamente aqui. Menor ainda é a linha correspondente à energia solar e eólica, é um nadinha. E a gente ainda tem ainda biocombustíveis, né, com uma quantidade um pouquinho maior, porque nos biocombustíveis vai entrar, por exemplo, a utilização de álcool, né, e é um biocombustível no final. Vocês acham que a situação do Brasil é como nessa conversa? É melhor ou é pior que a dos Estados Unidos? O que vocês acham? O que vocês sabem sobre matriz energética do Brasil? Hum? Vocês acham que o Brasil usa mais ou menos combustíveis renováveis que os Estados Unidos? Menos. Menos? Menos combustíveis renováveis ou menos combustíveis fósseis? O que vocês acham? Renováveis. Eu acho que menos fósseis. Renováveis. Eu acho que menos fósseis. Vou chutar, vou fazer um chute. Eu acho que a gente não produz tanto quanto eles, sabe? Tipo, não no sentido tipo, de tecnologia, essas coisas assim. Não sei. Olha, no textinho aqui de abertura, eles colocam aqui que o acesso à eletricidade é quase universal no Brasil hoje e que a utilização de energia renovável chega a quase 45% da demanda primária. Tá? Quase 45% significa que não é a maior parte, né? Já não é a maioria, mas realmente é uma situação assim um pouco melhor do que a situação dos Estados Unidos. Eu vou mudar aqui para percentual para a gente ver também, comparar mais facilmente. Tá? Então, aqui a gente tem essa faixa amarela, a faixa laranja corresponde a petróleo. Né? Então, assim como nos Estados Unidos, o Brasil tem quase 40% da sua matriz energética ligada a petróleo, a utilização de petróleo. Mas a utilização de carvão e de gás natural é bem menor. Por quê? Porque a utilização de biocombustíveis, e aí, mais uma vez, aqui entra o álcool, né, com combustível muito usado no transporte no Brasil, tem biodiesel também, e energia hidrelétrica entram como componentes importantes, tá? Energia nuclear é bem pouquinho, agora energia solar, cara, nem aparece aqui. É bem pouco mesmo, nem aparece, é até difícil de achar, certo? Aqui embaixo, está aqui embaixo. Está crescendo, mas ainda é muito pouco. Então, realmente, o Brasil, em comparação com os Estados Unidos, é um país que tem uma matriz energética um pouco mais limpa, né? Porque usa mais biocombustíveis, porque usa mais energia hidrelétrica, embora a energia hidrelétrica também tenha seus impactos. Agora, isso não significa que o Brasil não seja uma economia fossilista, porque ainda é extremamente dependente de petróleo. Ok? E essa economia fossilista, extremamente dependente de petróleo, é uma economia também de produção em larga escala.
essa é uma das vantagens do petróleo, do carvão, do gás natural. Se a gente levar em consideração o que eles são do ponto de vista energético, cada combustível desses é uma pequena caixinha, digamos assim, né, de carbono, melhor dizendo, de carbono, que guarda uma grande quantidade de energia que se acumulou ao longo de milhões de anos no interior da Terra. Então, quando a gente utiliza petróleo, carvão ou gás natural, a gente queima essa energia e a gente pode utilizar isso de uma vez, muito rapidamente. Então, isso é muito importante para uma economia que precisa de consumo frequente e cada vez maior. Se eu dependesse, por exemplo, do sol, se eu dependesse de um elemento na natureza, assim, da superfície, eu sofreria as irregularidades dessa fonte de energia, né? Nem todo dia tem sol, nem todo dia tem vento da mesma maneira. Então, os combustíveis fósseis, eles permitem que o capitalismo tenha um ritmo constante, mas esse ritmo constante também leva à degradação da natureza. Então, aqui, com esses dados, a gente consegue ver assim, como o fossilismo está presente ainda nos dias de hoje, mesmo em um país como o Brasil. Né? Isso para não falar aqui em outros países. Vale a pena, esse site é bem legal, né? Esses dados estão aqui abertos, dá para usar o tradutor, eu não sei se tem em outras línguas aqui. Uma vez eu lembro que uns alunos usaram em outra língua, acho que eles usaram o Google Tradutor para traduzir a página. Então é bem bacana, assim, vocês podem ter acesso a dados sobre países das mais diversas realidades. E vocês vão ver que o fossilismo é a regra hoje na economia internacional. Certo? Gente, vamos avançar. Eu já estou vendo, meu Deus, é 16h31. A hora voa muito aqui com vocês. Tá? Bom, então, o que é importante? Esse tripé, né? Fossilismo, produção em larga escala e sociedade de consumo foi moldando a sociedade, isso foi se espalhando também para diversos países, né? E, com o tempo, os indícios de desgaste ambiental passaram a se acumular. Tá? Eu coloquei aqui algumas referências só para exemplificar, como, por exemplo, o caso das chamadas borboletas de Manchester. Eu não sei se vocês já estudaram isso. Isso é um caso muito famoso aí nas aulas de biologia, né? Aparece bastante, onde antes tinha um predomínio de borboletas ou mariposas escuras numa determinada região ao redor de Manchester, que é um centro industrial da Inglaterra, mas por conta da poluição, né, que passou a se acumular nas árvores, na fuligem, as borboletas mais escuras, que antes eram mais fáceis de ser vistas, por isso os predadores naturais, os pássaros, eles preferiam pegar as escuras, elas passaram a ficar mais disfarçadas no meio, enquanto as borboletas mais claras, que antes ficavam disfarçadas pela cor da vegetação e tudo mais, elas se tornaram mais visíveis. Então, o que aconteceu? A poluição industrial mudou o rumo da seleção natural. Né? A seleção natural que antes fazia com que as borboletas escuras fossem predadas com mais frequência, acabou mudando, fazendo com que as claras passassem a ser vítimas dos predadores com mais frequência. Então, a população de borboletas escuras passou a crescer muito e a população de borboletas claras diminuiu bastante. Isso é um resultado do impacto da industrialização. Então, também teve a mudança dramática de paisagens, né, que se tornaram paisagens fabris, isso seria uma cena de uma cidade inglesa no século XIX. E, já no século XX, isso também começa a aparecer, e aparece mesmo na literatura, né, em diversos países, e aqui tem um exemplo muito conhecido, um exemplo internacionalmente reconhecido, que foi a publicação do livro Primavera Silenciosa, né, Silent Spring, da Rachel Carson, que ela passou a notar, ela nos Estados Unidos, né, na primeira metade do século XX, e ela passou a notar que a cada ano as primaveras estavam se tornando mais silenciosas porque os pássaros, os insetos, estavam morrendo pela utilização de agrotóxico nas plantações. Então, com o Primavera Silenciosa, ela passou a chamar atenção para um efeito da utilização de agrotóxicos. Então, é um impacto ambiental que até aquele momento não estava sendo tão visível, não estava sendo tão reconhecido, certo? E aí, ao mesmo tempo, a partir da década de 60, aconteceu uma convergência de diferentes movimentos que
que vieram permitir que a questão ambiental nascesse, né, crescesse, se fortalecesse. Tá? Eles, em princípio, não têm uma relação entre eles, não posso dizer que aqui desses que a gente está vendo, um veio em decorrência do outro, mas eles acabam se somando e fazendo com que surgisse uma ambiência, né? Um ambiente favorável a um questionamento social. E aí, isso é o que a gente chama de contracultura, certo? São desde movimentos assim, no campo da música, que eu coloquei uma foto dos Beatles, eu espero que vocês conheçam, né? Os Beatles que foram assim, uma grande influência cultural nos anos 60, talvez a primeira grande influência global, né, que atingiu assim, populações de países, né, de vários países, então foi um produto cultural global, e que em 68 eles lançam um disco muito famoso, que é o Sgt. Pepper's, né, que vai trazer uma estética totalmente diferente, eles vão romper com padrões culturais, então eles vão expressar esse desejo da juventude de mudar. Né? Então, essa mensagem chega, a gente vai ver movimentos feministas surgindo, crescendo ao longo dos anos 60, movimentos de enfrentamento ao racismo, né? O movimento negro nos Estados Unidos e também no Brasil cresce bastante nesse momento. Aqui é uma fotografia de atletas na Olimpíada de 1968 na Cidade do México, e eles, do atletismo, né? São corredores, eu esqueci o nome deles agora, mas eles no pódio ergueram o braço, né, como um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos, é o símbolo do grupo chamado de Panteras Negras na época, e como consequência desse ato que eles foram punidos pelo Comitê Olímpico Internacional, e eu até ouvi recentemente, eles acabaram sendo expulsos do México, perderam o visto de permanência no México por terem feito isso. Então, vocês veem que hoje, o que na fotografia parece ser um gesto só, teve uma consequência duríssima para eles. Né? Então, a gente tem movimentos pacifistas, né, como a gente vê aqui, movimentos de questionamento à guerra do Vietnã, principalmente nos Estados Unidos, e no Brasil, para a gente ver assim, como tem alguns anos na história que isso acontece, e se tem um ano na história que tem uma grande sintonia global, é o ano de 1968, porque ao mesmo tempo que está pipocando esses movimentos da juventude nos Estados Unidos, o movimento antirracista, no Brasil a gente tem também a juventude se mobilizando muito aqui contra a ditadura militar. Né? Então isso é uma foto também de uma manifestação no Centro do Rio em 1968. O que isso tudo tem a ver com a questão ambiental? É que nesse momento, o fato da gente ter esse ambiente tão questionador permitiu que aquilo que antes, talvez, né, a publicação da Rachel Carson é anterior a esse momento, mas aquilo que antes ficava restrito a alguns grupos de pessoas que tinham mais preocupação com o meio ambiente, né, que tinham uma relação maior com uma determinada área, com um bairro, com um lugar, essa mobilização social permitiu que isso chegasse ao grande público. Então, foi em 1968 que se reuniu um grupo chamado de Clube de Roma, tá? E esse grupo foi responsável por fazer um estudo sobre o estado global do ambiente. E eles concluíram o seguinte, lá na época, eles disseram que se o crescimento econômico continuasse nos ritmos da época e a população seguisse aumentando, rapidamente os recursos naturais se esgotariam e a Terra entraria em colapso. Olha, isso já faz, né, mais de 50 anos. Então, imagina só, mais de 50 anos os caras já falavam isso. Qual era a solução que eles pensavam na época? Crescimento zero. Crescimento zero, crescimento econômico zero. Tá? Então, eles lançaram a ideia de que todos os países deveriam interromper qualquer iniciativa de crescimento econômico para estancar o problema, para limitar o problema ambiental onde ele estava. Né? Então, essa proposta ela foi discutida na primeira conferência que a ONU realizou sobre o meio ambiente. Foi em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. E aí, para encurtar a história, a ideia foi discutida, mas ela não foi aceita, e os principais críticos dessa proposta foram os países subdesenvolvidos, como o Brasil. O Brasil foi um protagonista nessa discussão.
Porque os países subdesenvolvidos diziam o seguinte: se a gente parar o nosso crescimento econômico agora, a gente nunca vai chegar no nível de vida dos países centrais, como os Estados Unidos, como a Itália, né, como a França. Esses países podem pensar em parar o desenvolvimento econômico porque eles já garantem às suas populações acesso a bons níveis de vida. Mas os países subdesenvolvidos não. Então, a gente não pode aceitar o crescimento zero. Tá? Esse foi o argumento utilizado na conferência pela delegação brasileira. Tá? Mas também tem assim, relatos de que a delegação brasileira usava algumas expressões que seriam bem menos simpáticas, do tipo: nosso país é muito grande, a gente tem espaço para ser poluído ainda, né? Então, não é problema se uma indústria dos Estados Unidos quiser sair dos Estados Unidos e ir para o Brasil, porque a gente tem muito espaço para poluir. Né? Tinha um discurso na época, e isso a gente encontra até em jornais, de que a Amazônia era um deserto verde que deveria ser ocupado e domado, né, pelo homem. Então, a visão que a política brasileira, que era a política da ditadura militar na época, tem sobre o ambiente é uma visão bastante ruim, é uma visão bastante limitada, é uma visão de ambiente como sinônimo de ou de um estoque de recursos ou como um espaço vazio a ser conquistado. Agora, o importante é que a proposta de crescimento zero não é aceita, então fica um impasse, porque a gente tem, de um lado, as pessoas que defendem o crescimento econômico, de um outro, as pessoas defendendo a preservação ambiental. Tá? E isso chega a um momento de impasse, a conferência acaba sem uma resposta, mas eles produzem uma declaração muito importante, a Declaração de Estocolmo, né, que pauta o problema ambiental, e ainda é criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUD. Tá? Na década de 80, eu estou vendo aqui que a gente está começando a dar um passo além do nosso horário, mas eu vou terminar aqui rapidinho com vocês, tá? Para a gente fechar esse conteúdo. Na década de 80, a ONU vai, a partir do trabalho de uma comissão chefiada por essa mulher muito importante, que deve ser conhecida, tá? O nome dela acaba sendo pouco falado hoje, pouco lembrado, mas ela é a responsável pelo trabalho da comissão que vai estudar como sair desse impasse, como conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, é formada uma comissão internacional, essa comissão vai fazer estudo em diversos países, inclusive no Brasil, eles vêm ao Brasil, eles fazem também reuniões no Brasil, e no final, em 1987, é publicado, então, o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland, pelo nome dessa chefe dessa equipe, que tinha sido primeira-ministra do meio ambiente na Noruega, Gro Harlem Brundtland. E esse relatório vai trazer a ideia de desenvolvimento sustentável, vai consagrar a ideia de desenvolvimento sustentável, que vai ser a resposta, vai ser a chave para aquele dilema de 72, de anos atrás. Né? Se antes era ou crescimento econômico ou preservação ambiental, o que eles vão propor? É possível crescer economicamente preservando o ambiente. Tem um link aqui, que eu não vou abrir, até pela questão do tempo, vou enviar para vocês. É um vídeo curtíssimo, de nem 2 minutos, nem 2 minutinhos, uma fala da Gro Harlem Brundtland sobre a conferência, né, sobre como é que foi o trabalho dela na comissão que gerou o relatório Nosso Futuro Comum. Eu acho ela uma personagem bem interessante, que eu também tenho vontade de estudar mais, e tem uma outra passagem dela, de uma outra fala, que eu acho sensacional também, vou encaminhar para vocês, caso vale a pena. Vale lembrar que ela é uma mulher, né, e ela se torna primeira-ministra da Noruega, ela se torna chefe de Estado na Noruega. Então, ela conta, e ela foi assim, né, líder política na Noruega por muito tempo. Então, ela conta que uma vez ela estava, né, em casa com o filho dela e estava passando a posse do Richard Nixon como presidente dos Estados Unidos. Tá? E acho o Jimmy Carter, agora não tenho certeza. Mas, e aí o filho dela vira para ele e fala assim: mãe, eu não sabia que homem também podia ser presidente. Eu acho assim, sensacional, né? Porque ele tinha nascido e crescido no mundo em que ela era presidente. Então ele ficou muito surpreso em descobrir que homens também podem ser presidentes. Coitado, mal sabe que, infelizmente, né? Infelizmente, o que a gente tem como regra é que
a participação das mulheres na política é muito difícil, é muito barreirada, né, um machismo estrutural, tanto que o Brasil, na sua história, só teve uma presidenta e as coisas acabaram como foram, né, como sabemos. Agora, o importante é que esse trabalho da Comissão Brundtland sobre desenvolvimento sustentável vai ser um combustível importante para a Rio 92, que vai ser a conferência realizada aqui no Brasil, em 1992, para dar sequência à discussão de 20 anos antes da Conferência de Estocolmo. Olha só que legal, foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, por isso ficou chamado de Rio 92. Eu lembro, nessa época, eu era criança, mas eu lembro da mobilização toda da conferência. Também vou disponibilizar um link para vocês de um registro em vídeo da ONU sobre essa conferência. Agora, na conferência, o desenvolvimento sustentável é admitido, né, como um grande passo, um grande avanço em termos de políticas ambientais e geram-se uma série de resultados. Eu até peguei aqui, eu achei bem legal a síntese que o livro didático de vocês traz. Deixa eu conferir a página aqui de novo para falar para vocês. Quem quiser conferir no livro, né, isso está na página 257. A página 257, vocês podem conferir, está aqui, né, no livro, e tem essa síntese muito bacana com as convenções que foram assinadas, com os protocolos que foram adotados, com a Agenda 21, que seria o plano de ação para conseguir chegar aos resultados esperados em termos de preservação ambiental. Agora, já se passaram mais de 20 anos, a gente está, na verdade, mais perto dos 30 anos da Rio 92. Houve avanços, sim, houve avanços, mas também houve uma série de problemas. Por quê? Em 1992, o ambiente era muito otimista, digamos assim, né? O mundo saía da Guerra Fria, que era a rivalidade ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, isso tinha acabado o Muro de Berlim, tá? O Brasil tinha se redemocratizado, então tinha uma esperança de que os problemas ambientais seriam colocados em primeiro lugar, e os problemas políticos não iam superar os problemas ambientais. Porém, o que a gente viu depois da Rio 92 foi uma série de problemas políticos e econômicos. Então, posso citar aqui, por exemplo, né, como problemas de ordem mais econômica, uma série de crises econômicas na década de 90 e também nos anos 2000, a grande crise de 2008 mostra isso. A gente teve problemas políticos, a gente teve no âmbito das Nações Unidas, né, os Estados Unidos invadindo países, né, tornando-se uma política agressiva, invadindo países sem autorização das Nações Unidas, então isso enfraqueceu o papel da ONU. E os Estados Unidos também que não adotaram o chamado protocolo de Kyoto para redução de gases poluentes, causadores de efeito estufa, não adotaram isso, retardou bastante o avanço nessa política de redução de gases poluentes. Opa, voltou aqui sem querer. Então, com isso, assim, são questões como essa que foram diminuindo um pouco o impacto da Rio 92. Teve duas conferências depois, que foram feitas com o objetivo de fazer um balanço do que se fez a partir da Rio 92, a Rio +10 e a Rio +20, né, as conferências que aconteceram, a Rio +10 em Joanesburgo, na África do Sul, e a Rio +20 foi aqui no Rio de Janeiro de novo. Mas essas conferências elas não produziram avanços tão significativos como a Rio 92. Por isso, esse ainda é o principal marco das conferências ambientais mundiais. Certo? Perguntas até aqui, pessoal? Eu falei bastante. Queria saber se vocês têm dúvidas sobre o que a gente está falando aqui agora. Alguém colocou que tem saudade da Flávia, né? Vocês tiveram aula com ela até pouco, mas queria saber se tem alguma questão aqui para esse momento. Bom, se não há questões, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar agora aqui a apresentação,
Vou parar a gravação também.